Maloca Podcast. Maloca Podcast. Maloca Podcast. Olá, eu sou a comunicadora Tereza Dantas. Estou aqui te convidando para ouvir o Maloca Podcast, onde, a cada programa, vou conversar com estas 5 pessoas: Mestre Paizinho, as mestras Avani Funiô e Beth de Oxum, o pesquisador Pedro Neto e o ambientalista Sérgio Ricardo. Maloca é uma casa comunitária. Nesse projeto, Maloca Podcast, é uma casa onde vamos conhecer e compartilhar as experiências dos mestres, mestras e fazedores das culturas populares e das comunidades tradicionais do Brasil nas suas redes sociais. O Maloca Podcast, da comunicadora Assessoria de Comunicação, foi selecionado no programa Acelerando Negócios Digitais, organizado pelo Centro Internacional para Jornalistas, ICFJ, apoiado pelo Metaverso em parceria com diversas associações de mídia. Maloca Podcast é uma oportunidade de ouvir diferentes experiências das mestras, mestres e fazedores das culturas e das comunidades tradicionais do Brasil na comunicação. Maloqueiras e maloqueiros, são bem-vindos ao Maloca Podcast. Bem-vindo ao Maloca Podcast. Vamos viajar para Olinda e vamos conversar com a mãe Beth de Oxum, que é patrimônio vivo de Pernambuco. Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da Umbigada. E mãe Beth de Oxum vem trazendo essa sambada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. Ela é responsável pelo Centro Cultural Coco de Umbigada, localizado em Guadalupe, Olinda, e onde preserva há 26 anos o coco de Umbigada, realizando todo o primeiro sábado do mês a festa Sambada de Coco de Guadalupe. E o chorão, o pereirão e o barão, ô diga lá que coco é esse? O evento reúne mais de 5.000 pessoas e mantém viva a cultura popular de matriz africana no Nordeste. É o coco de Umbigada, diga lá que coco é esse? Mas o Maloca Podcast quer saber mais sobre a rede de comunicação que mãe Beth de Oxum construiu com as parcerias com a Rede Mocambos, Rede de Pontos de Cultura Federal e Estadual, Rede das Mulheres de Terreiros e a Rede dos Terreiros de Pernambuco. Com as ferramentas digitais e pelas redes sociais, mãe Beth de Oxum construiu sua resistência contra a discriminação racial e promove o pertencimento e a identidade negra em Pernambuco. A gente recebeu a equipe do Reino Unido. Eles vieram aqui para dialogar sobre tecnologia, conhecer o nosso laboratório e entender o game, enfim, como é que a galera de terreiro, primeiro a galera preta de terreiro que mora num beco, que é de matriz africana, está desenvolvendo tecnologia, como se isso não fizesse parte da nossa ancestralidade. Porque eu sempre coloco aqui, olha, eu sou filha de Oxum, mas sou filha de Ogum. Eu tenho um general na cabeça. E Ogum, ele é o orixá das tecnologias. Quando a humanidade caçava com gravetos, ainda no mundo, Ogum desenvolveu a forja e isso fez toda uma diferença. Toda uma diferença para a humanidade sobreviver. Mudou o paradigma, né? Inclusive, de tempo da humanidade aqui na Terra. E você caçar com graveto é uma coisa, caçar com um facão faz toda a diferença. A outra coisa é, quando o Reino Unido chega aqui, aí a gente vai dialogar. Então, primeiro o desafio é a língua, né? A barreira, né? Então eu tô com um avatar falando exatamente na língua dos caras. Tô falando inglês corretamente, com o meu sotaque e com a minha fonética.
Então eu posso dialogar com qualquer cultura, né? Eu estou dialogando inclusive sobre temas que a gente é caro no sentido de valioso. Eu estou falando de ancestralidade, eu estou falando do respeito à diversidade, sabe, que a gente precisa usar as tecnologias também para falar do racismo, que a gente precisa de uma sociedade antirracista, falando homofobia, transfobia, o crime que é isso, o perigo que é isso, mas, né, a gente está falando de uma inteligência artificial para romper com esses modelos que estão aí, inclusive através das fake news, matando as pessoas. E uma coisa interessante também é o seguinte, o perigo também que isso é, por exemplo, do jeito que eu estou falando em inglês, eu estou falando das minhas pautas aqui, das nossas pautas diante do nosso lugar, né, de fala, de mulher negra, da comunidade do Nordeste aqui do Brasil e tal, a inteligência artificial também pode botar palavras na minha boca que eu jamais diria, como foi o caso aí de Elis Regina e a Celilma aí, né? Então, eu acho que a gente traz uma questão muito, muito pertinente, que é a história do direito, da regulamentação, né? O Congresso não está querendo regulamentar porque tem seus interesses, mas a gente precisa. Quem vai dominar isso? Só uma reflexãozinha também. Você achava que as culturas populares eram só festas e rezas? Pois no Maloca Podcast, Mãe Beth de Oxum mostra que mestras e mestres estão atentos às novas tecnologias, atentos e fazendo bom uso delas. Eu sou comunicadora, me reconheço como comunicadora popular. A gente tem uma experiência com a rádio. Com o programa Cultura Viva, a gente também transversalizou cultura e comunicação. A gente recebeu uma oficina através do movimento mídia livrista chamado Nordeste Livre. Era um movimento com vários, à época jovens, né, jornalistas, mídia livristas, comunicadores, que ministravam a oficina de rádio nos Pontos Cultura. Eles chegaram aqui, ministraram a oficina de rádio, deixaram a rádio funcionando e tal. Só que a gente não tinha essa experiência com rádio. A rádio pra gente era um objeto que tocava música, tocava notícia e tal. E aí a gente percebeu, com o passar do tempo, a importância que a rádio tem no tocante à comunicação, no tocante a formar a opinião ou a deformar. A gente pegou a visão e começamos a trabalhar a rádio. Quando eles chegaram para pegar os equipamentos que eles deixavam no tempo para ver se a rádio se fixava, eles não puderam levar, que a rádio estava de cima. Aí a gente disse, não, a gente vai ter que conseguir um equipamento. Só que na época o transmissor era proibido, né? Porque quem fazia transmissor tinha que ficar escondido da polícia. Eu não sei se hoje ainda é assim, talvez não, porque a transmissor de baixa potência hoje a gente compra na internet, hoje o transmissor é legal, mas na época não era. E foi um problema pra gente conseguir, né? Um problema pra gente conseguir o transmissor. Tinha que conhecer fulano, que conhecia ciclano, tudo muito escondido, era uma coisa meio associada ao tráfico, né? De influência e tal. Eu sei que a gente conseguiu um transmissor, montamos a rádio, a gente comprou esse transmissor, o computador, não é a antena, com o dinheiro de um projeto que a gente ganhou na FUNARTE, né? Aí, veja, o mesmo governo que reconheceu a gente como um núcleo de comunicação era o que criminalizava, porque as rádios comunitárias eram muito criminalizadas na época de Lula e Dilma. Inicialmente era os e-mails, funcionava muito, principalmente o corpo institucional, né? As correspondências institucionais eram basicamente por e-mail. Depois aí a gente migra, né, para as redes sociais propriamente ditas, né? O Instagram, primeiro o Facebook, né? Depois o Instagram. Hoje a gente usa muito redes sociais mesmo, do WhatsApp, para a gente fazer a nossa comunicação. Mas as redes sociais carregam consigo boas práticas e os haters. Essa coisa do ódio sendo disseminado nas redes sociais é uma coisa muito ruim, muito pejorativa, muito prejudicial. A gente teve diversas fake news aí. Bom, a gente teve um presidente que foi eleito aqui no Brasil e fora através das fake news. Isso aí já está mais do que comprovado. Você vê a tragédia que é eleger, por exemplo, um cara da extrema direita, né? Não só por isso, mas você elegeu uma pessoa que não tem humanidade. Uma pessoa que acha que mulher tem que ser estuprada, que ela não deve ser estuprada porque ela é feia. Por exemplo, o presidente que disse que o filho não casaria com uma mulher negra porque ele foi bem educado.
esse tipo, sabe, de conduta, de que uma pessoa LGBTQIA+, precisa ser execrada. Agora mesmo, várias mulheres vereadoras, né, lésbica, trans, bi, sendo execrada mesmo e chamando ao estupro. Então, as redes sociais a gente precisa fazer essa regulamentação urgente, sabe? Porque as empresas que estão aí só lucrando com tudo isso não têm interesse. E a sociedade está adoecendo, a gente está com uma sociedade extremamente doente, adoecida total. E as redes sociais contribuíram muito para isso. Então, uma coisa prejudicial é esse ódio, além da fake news, é esse ódio, o ódio mesmo que se tem as chamadas minorias, né? O conceito de comunicação é bem amplo, mãe Beth. E como a senhora vê o tratamento que as culturas populares recebem da imprensa tradicional? Eu acho uma tragédia. Eu acho a imprensa uma tragédia. Salvo pouquíssimas jornalistas como você e algumas outras. Eu acho que a mídia digital, ela facilitou bastante, os blogs na época, as revistas, os sites, né? Facilitaram bastante a gente opinar, a gente sacar a opinião, né, daquele grupo ou daquele jornalista. Mas a grande mídia, ela sempre teve e está atrelada ao que tem pior no país. A gente é um país surreal, a gente é um país que meia dúzia de famílias, 6 famílias mandam na comunicação do país. Sempre foi assim. E como é que o povo nordestino, por exemplo, é retratado? Cadê a nossa... É cabeça de rádio. Eu me lembro agora do projeto da gente. É cabeça de rádio. É um projeto aqui que eu tenho, uma música que eu fiz para questionar e para problematizar como a grande mídia invisibiliza a nossa música. Eu vou te falar da imprensa. Como é que ela trata, por exemplo, a música preta desse país? Como é que a grande imprensa, a grande mídia trata a música de terreiro desse país? Criminalizando, invisibilizando, sabe? Ou você tem aquele ícone, né? Aquela figura exótica, ícone, ou você tem a figura satanizada. Então, assim, cadê a música dos indígenas, das diversas nações indígenas no nosso país? Cadê a música dos terreiros? Como é que Exu está colocado na comunicação? Quem é Exu? É um diabo de chifre, rabo e tudo. Não tem nada a ver. Exu é a comunicação, é o átomo da comunicação. É uma coisa que eu estou fazendo agora. Exu está espalhado aqui nessa rede que eu estou conversando com você. Ogum é um general, não é esse general da polícia, mas um general do povo preto. Então, os nossos valores não estão postos. As nossas indumentárias não estão postas. Nosso ritmo, nosso canto e nossa dança não está posta. Veja o coco. O coco tem 100 anos. O coco de Xambá tem 100 anos, o coco do Amaro Branco tem 100 anos, o coco de Arco Verde lá do sertão, o samba de coco tem 100 anos, e o coco de Umbigada, que vem dos bisavós e dos tataravós, tem 100 anos. E cadê o coco na mídia? Por que o coco não toca? Os maracatus daqui tem mais de 200 anos, por que eles não tocam? O cavalo marinho também, tudo é secular. Por que eles não tocam? Por que o jongo não toca? O tambor de crioula não toca? O ludo não toca? Porque são expressões culturais do povo preto, do povo negro e afrodescendente. E não cabe dentro da branquitude da elite, rouba a comunicação do nosso país. Então eles tornam invisibilizadas. Então a imprensa coloca a periferia como perigosa, como uma periferia, digamos, vulnerável à violência, suscita violência. Só passa quem prendeu, quem roubou, vê se coloca os arranjos da periferia. Outra coisa, cadê as coisas boas que milhares de pessoas, instituições, organizações sociais fazem? Porque não aparece. Aí fica uma mídia, um editorial medíocre, por exemplo, na linha do Cidade Alerta, do Cardinô, aquele policial para promover delegado, promover policiais. Uma vergonha, um absurdo. Em pleno horário de almoço, você colocar uma ronda geral, por exemplo, sabe? Um programa policialístico. Aí você não coloca programas musicais, você não coloca, eu digo em redes, sabe, com grandes audiências. Não coloca, por exemplo, para provocar a cidadania. É tudo estereotipando, botar o negro sempre como escravo, empregado, uma figura subalterna, né? Então essa imprensa promove um desserviço na cidadania e na cultura brasileira.
política e comunicação andam juntas. Qual a sua avaliação sobre essa parceria e seus efeitos para as culturas populares? A tragédia começa aí, porque a partir da criminalização, por um lado eles criminalizaram as rádios comunitárias, por outro colocaram as rádios públicas desse país no colo da bancada evangélica, para eles fazerem proselitismo religioso, que foi o Bolsonaro, porque ele era tão insignificante que ele não podia ser o representante da elite, porque ele já estava há 30 anos no poder e ele era muito insignificante. No entanto, através das igrejas neopentecostais, uma concessão de rádio e TV para os pastores, na sua grande maioria deputados federais, senadores, e até certo ponto isso orquestrado por Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época, e deu canetada de rádio e TV para tudo quanto foi político. E aí a tragédia se instaurou, porque começou o proselitismo religioso nas TVs abertas, nas rádios abertas, e o povo brasileiro virou evangélico. E as periferias foram ocupadas pelas igrejas evangélicas. O Estado é laico, ou seja, o Estado não pode favorecer a nenhuma religião, embora a gente sempre teve o cristianismo aqui como religião oficial, e a política sempre, desde o tempo da Casa Grande, desde a ocupação, desde a invasão dos colonizadores, a igreja sempre teve na centralidade do poder. E, por exemplo, todos os símbolos republicanos são símbolos cristãos. Mas a gente tinha, digamos, a intolerância do Estado brasileiro. Era o Estado que saqueava os terreiros, que prendia babalorixás, prendia ielorixás, a exemplo da quebra do Xangô aqui no Nordeste, né? Mas a gente tinha, digamos assim, uma permissividade da sociedade. A gente tinha, por exemplo, eu sempre coloco assim, quando os terreiros faziam a festa de Cosme e Damião, as crianças todas da rua participavam da festa, levavam os saquinhos de Cosme e Damião para casa e comiam e brincavam igual, não tinha intolerância. Quando a gente dava ou recebia, né, o munguzá, que é uma guloseima assim do preto velho, né, que é a comida de milho amarelo, milho branco, e faz parte, digamos, das festividades do preto velho, a gente recebia todas as casas um pouquinho. A Dona Maria lá do terreiro mandou e todo mundo comia no café da manhã. Não existia intolerância, não existia que... Não, o munguzá tem que ser de Jesus. O saquinho de Cosme e Damião tem que ser de Jesus. O acarajé tem que ser de Jesus. Não, o acarajé sempre foi de Ançã. As pessoas sabiam que era de Ançã e comiam e respeitavam, porque não era do seu sagrado, mas era do sagrado do outro. E a comunicação quebrou essa digamos assim, esse respeito à diversidade que a sociedade brasileira tinha. Quem não tinha era o Estado. E o Estado provocou essa tragédia, quebrou isso na sociedade e possibilitou a igreja monopolizar a política, que é o que está acontecendo agora. E ninguém mais tem governança. E nessa maloca, quem são as pessoas que promovem a comunicação do Centro Cultural Coco de Umbigada? Bom, a nossa instituição tem 30 anos. Ela é antes do Programa Cultura Viva. Com o Programa Cultura Viva de 2005, a gente, de fato, ampliou, tem uma visibilidade, articulou em rede, tudo isso que facilita. O Laboratório de Tecnologia, ele surge a partir dessa realidade que eu te falei, não é? Os tablets chegando na mão da juventude, aqui da comunidade, e a juventude sem saber o que fazer. Isso em 2008, 15 anos atrás. Hoje muita gente não tem internet, tu imagina 15 anos atrás. Então a gente teve que pegar esse tablet e dar sentido a ele, né? Potencializá-lo. E aí a gente trocou o software, porque muitos estavam na situação que eu já expliquei, não ligavam, ou muito devagar na configuração, né? Que eles vieram. E aí a gente começou a desenvolver esse game. Essa equipe inicialmente era Ricardo Ruiz e Ricardo Brasileiro. Dos Ricardos, que filhos de axé aqui no meu terreiro. Eles são doutores, desenvolvedores de software. Eles inclusive tinham uma empresa, que era a Presa Ecologia, trabalhavam com tecnologia, mas tinham esse lado social, por assim dizer. Trabalhavam aqui no Coco e criamos o laboratório, que é o Lab Coco.
Laboratório de Tecnologia e Inovação Cidadã. Então nós tínhamos Daniel, que hoje é professor, mas foi aluno. Daniel foi jovem multiplicador aqui do nosso laboratório, começou a desenvolver e depois, inclusive como jovem negro, ele foi cotista, passou a fazer o curso de produção fonográfica na universidade e concluiu. Então ele é um cara de áudio, ele saca de áudio, ele se formou e ele tem a prática orgânica do áudio. Ele é nosso técnico de som desde que ele era criança praticamente. Ele via, ele ajudava a carregar os caixas. Ele muito novo começou a entender como condicionava os alto-falantes. Porque, tu sabe, né, a gente faz uma chambada todo mês, tá sempre fazendo festa, não tem caixa que aguente, né? Aí queimava os alto-falantes. Era Ricardo Ruiz, Ricardo Brasileiro. Daniel, aí foi chegando, aí que Cristiano, tem Krause, era um menino que fazia biologia, bem calmo, bem tranquilo. Aí ele começou a desenvolver habilidades para programar. Aprendeu a programar aqui e virou um programador. Inclusive hoje ele é um cara que está na Universidade Federal Rural de Pernambuco, terminando o mestrado aí, 15 anos atrás era cicrano, aí mais contemporaneamente foi chegando. Hoje a gente tem Emanuel Racha, que foi aluno, hoje é professor de web design, foi para a universidade fazer design, teve toda a problemática que um jovem negro de periferia tem, do tocante a custo, mesmo ter passagem para ir para a universidade, né, ter dinheiro, mesmo sendo cotista, você às vezes tem que ter dinheiro para pegar um ônibus, para comer, para se alimentar, para comprar um livro. Então todas essas mazelas, Emanuel com web design, Daniel com áudio, né, produção fonográfica, e a Ludê, que é minha filha carnal, foi aluna, hoje é professora. Maíra foi aluna, hoje é professora. Oxaguian, que é meu filho carnal também, ele foi aluno, hoje ele é babalorixá aqui do meu Ilê, então hoje ele é professor de roteiro, é um excelente professor de roteiro, sempre no game que nós temos aqui quando é misto, ele é um professor de roteiro porque ele traz essa pegada da matriz africana, né, o sentimento de pertencimento, a identidade, um jovem negro ministrando aula para jovem negro. Quando é um grupo só de mulheres, como foi o de Oxum, que a gente acabou de acabar o game, a gente colocou e a Ludê, ela como uma jovem mulher negra, trazendo aula de roteiro para jovens mulheres negras, lance de pertencimento mesmo, de identidade. Aí tem Bruno, tem Emanuel, agora tem Ni, que é essa figura que eu estou no telefone dela, que ela vai mandar para você, ela coordena a tecnologia, e conheci ela na oficina mecânica de carro, vem que doideira, a gente conheceu na oficina mecânica de carro, lá na região serrana do Rio de Janeiro. E aí mudou a vida dela, ela disse que mudou a vida dela e mudou a minha também, porque a gente passou a ter essa relação muito forte, uma compreensão de vida para além de muitas coisas. E ela é de audiovisual. Aí eu disse, você vai bater lá. Aí hoje ela está no meu terreiro, é minha filha, né? O filho, né, de Oxalá, Lufan, né, que é Oxalá velho, mas coordena a parte do audiovisual, veio incrementar a parte do audiovisual aqui. As redes sociais, a comunicação digital têm sido importantes ferramentas para mestras, mestres e fazedores das culturas populares e povos tradicionais, para ampliar e descortinar diferentes formas de viver no Brasil. Mãe Beth, a senhora pode falar um pouco dos projetos que tratam da riqueza das culturas populares feitos, realizados e criados no Centro Cultural Coco de Umbigada? Tem a escola de Mãe Preta vem chegando, samba vem raiando. Hoje basicamente a gente está desenvolvendo inteligência artificial, tanto é que eu vou mandar o vídeo para vocês. A gente está ministrando oficina de game já há 15 anos. Desenvolvemos game de Exu, de Ogum, de Oxóssi, de Ubaluaí, dos Ibejos. Não só aqui em Pernambuco, a gente desenvolveu nas escolas públicas da Bahia, nas escolas públicas do interior de Pernambuco, na Paraíba, né? Então, esse game ele foi se capilarizando, né? Hoje a gente está com um projeto no Reino Unido, né, trabalhar o game e as tecnologias de quebrada, que é o nome do projeto, como um projeto case do Reino Unido. Hoje a gente está ministrando uma oficina de game em 2 comunidades de São Paulo, na comunidade quilombola do Quilombaque, Perus, na comunidade de Perus. Enfim, e a outra é a comunidade indígena. Ministramos em novembro do ano passado e agora vamos voltar em novembro para
essa é mais uma etapa dessa formação, né? Hoje a gente fez uma formação, assim, durante a pandemia a gente ficou quieto, fechado, logo depois, assim, da finalização do término da pandemia, a gente começou a fazer 2 cursos virtuais. Ainda pegou o final da pandemia, por isso que não pode ser presencial. Foi o game de Iemanjá, que é esse, o do IA, quando a gente pegou 25 alunos, misto entre homens e mulheres, jovens, né, de 18 a 29 anos, e trazendo essa problemática da praia, né, do mar de Olinda, que é bem sujo, e problematizando isso. E o outro do IA, que a gente acabou de acabar, certificamos na última sambada agora, no primeiro sábado do mês passado, um grupo só de mulheres, 25 mulheres também, fazendo um game de Oxum. E uma coisa importante é a gente ocupar esse lugar. Você sabe que as mulheres estão excluídas no campo da tecnologia, somente as mulheres negras, as mulheres pobres, e a gente está rompendo um paradigma, né? Fazendo uma revolução silenciosa aqui, oportunizar 25 mulheres negras e pobres, oriunda a maioria de escolas públicas da periferia da região metropolitana do Recife, à luz mesmo da programação, do web design, do design gráfico, né? Da produção fonográfica. São muitas as janelas abertas e as portas fechadas. Mãe Beth de Oxum, a senhora acredita que as redes sociais, essas ferramentas digitais, dão samba? Cultura popular, porque é popular, porque não é erudita, assim. Eu gosto mais das culturas, né, de matriz africana, eu gosto mesmo das culturas indígena, afro-indígena, da diáspora, enfim. Eu acho que o que dá samba é o que tem swing, né? É o que tem malemolência, é o que tem axé, é o que tem saravá. E acho que hoje as redes sociais, ele dá samba, sim, ele dá um bom coco de roda. Tanto é que aí eu criei, tá na hora do pau comer, né? Era justamente um coco, tem lá no Spotify, tem no Deezer, tem aí, que era justamente isso, né? Isso, era uma indignação pela invisibilidade que a nossa música tem na grande mídia, né? E eu digo, pro povo preto ser respeitado, tá na hora do pau comer, povo de terreiro ser protagonizado, tá na hora do pau comer. Pra aparecer na televisão, que a gente não aparece, tá na hora do pau comer. Pra derrubar as concessões deles, tá na hora do pau comer. Chegou o povo da cultura, chegou os pontos de cultura, tá na hora do pau comer. Pra fuder com a estrutura, está na hora do pau comer, trazendo arte insurgente. Tá na hora do pau comer, fazendo a cabeça da gente. Vem chegando as eleições, são mais a participação e os pastores e a igreja como representação. Então, eu acho que redes sociais e cultura popular e cultura de matriz africana, afro-indígena, dá caldo, né? Dá essa malemolência e dá muita música para poder provocar reflexão nas nossas vidas. Tá na hora da gente virar o jogo, tá na hora da gente ser protagonista, montar nossas rádios, montar nossas TVs. Cadê a TV do povo preto, a TV do povo de terreiro, a TV das mulheres, a TV da cultura popular, cadê? Então, se apropriar do conhecimento de tecnologia e das redes sociais para afirmar o nosso território. Luz e axé no seu trabalho, espero ter contribuído. Um beijo. No terreiro da umbigada, tem um pouco de umbigadinha, vem trazendo Ialodê, Oxaguian, Mairinaie, Igalaqui, Cocué. O podcast Maloca para por aqui. Quer saber mais sobre Coco de Umbigada e o Centro Cultural de Mãe Beth de Oxum em Guadalupe, Olinda? Veja suas redes sociais, indicadas na descrição do Maloca Podcast. Uma dica, vale a pena conhecer o Instagram do Museu do Mamulengo, Espaço Tiridá. Ele é o primeiro museu de mamulengos da América Latina, localizado no mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Varadouro, em Olinda, e é residência de mais de 1.200 bonecos antigos e contemporâneos. A música
música Odete, utilizada na abertura do Maloca Podcast, é do Chico Correia e Electronic Band. A sonoplastia é do Douglas Vieira. O podcast Maloca é uma criação minha, Tereza Dantas, que gosto de ouvir histórias de diversas pessoas e suas diferentes formas de viver. Quer conhecer outras culturas do Brasil? Pois siga-nos nesse canal e compartilhe com seus amigos. Seja uma maloqueira e um maloqueiro também.